Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Atos dos Apóstolos. Nós já estamos terminando Atos, estamos próximos do fim, hoje vamos analisar o capítulo 25. Vocês que estão nos acompanhando já percebem que desde o capítulo 22 nós estamos num longo processo de julgamento do Paulo. Ele agora está preso na cidade de Cesareia, Cesareia Marítima. O Félix já o julgou e não encontrou nada. Antes, o Lísia, um tribuno, também havia julgado e não encontrado nada. Contudo, o Félix aí é substituído agora por um novo governador, que é o Festo. O Festo, como governador, então nesse capítulo 25, que vai do versículo 1 até o versículo 27, ele sobe até a cidade de Jerusalém. Jerusalém fica na parte alta da Terra Santa. Ele sobe até Jerusalém, logicamente que era a principal cidade, e ali ele encontra com os principais judeus que apresentam de novo acusação contra o Paulo. Inclusive queria que o Festo, que estava assumindo o cargo naquele momento, trouxesse o Paulo de Cesareia para Jerusalém para um novo julgamento. Vocês já sabem, já vimos que o Paulo foi primeiramente julgado ali em Jerusalém. E o Paulo conseguiu contornar a situação e não ser condenado. O Festo, mesmo aí querendo agradar os judeus, ele não cede, diz que precisa conhecer o caso melhor, e se tivesse algum judeu ali que quisesse descer com ele até Cesareia, logo então eles poderiam ver o caso juntos. Fazem isso aí 8 dias mais ou menos depois, 7, 8 dias depois, eles descem a Cesareia. E aí começa novamente vamos dizer, uma prévia, né, um tribunal aí para escutar novamente as acusações e o que o Paulo tinha a dizer. Quais são as acusações? As acusações, segundo o texto do Atos, é acusação contra a lei judaica, contra o templo e contra o imperador. Veja bem que os judeus aqui apresentam inclusive uma acusação contra o imperador. O texto do Atos nos informa que nada foi comprovado, mas o Festo, para agradar os judeus, porque ele está chegando, ele precisa de apoio político, ele pergunta se o Paulo quer ser julgado em Jerusalém. O Paulo recusa, logicamente que o Paulo sabe que esse julgamento em Jerusalém é com cartas marcadas. Paulo não aceita, diz aí que nada foi encontrado contra ele e que ele queria então ser julgado em Roma. Nesse momento, quem é o imperador é o Nero. O Nero ele vai então governar até o ano de 68. O Festo ele assume a província ali onde está Cesareia, ele assume entre 59 e 60. O problema, aí surge um problema sério. Qual é o problema sério? Qual a acusação em relação ao Paulo? Se você manda uma pessoa até o imperador, tem que ter um crime contra o imperador. E ele não tinha nada. Nesse momento aparece o rei Agripa II com a sua esposa Berenice. E aqui um dado interessante é que Agripa II e Berenice são irmãos. Irmãos também aí de Drusila, aquela que era esposa de Félix. Portanto, Agripa I, Berenice e Drusila são filhos do Agripa I, né? O Agripa II, a Berenice e a Drusila são filhas do Agripa I. Portanto, eles são irmãos e ao mesmo tempo marido e mulher. Eles foram até Cesareia para poder aí recepcionar o novo governador. E nesse ponto, o Festo conta o caso do Paulo para o Agripa II. O Agripa II, nesse momento, ele governa apenas pequenos territórios ali da Terra Santa. Quais são esses territórios? Vamos lá, Traconítide, a Bataneia e também Gaulanítide. São as 3 regiões que o Agripa II governa. Na verdade, a Terra Santa está na mão de Roma, literalmente. E depois de expor o caso do Paulo, o Agripa II fala que gostaria de escutá-lo. Aqui o Lucas ele tem uma maneira interessante de escrever. Da mesma forma que ele fala que o rei Herodes Antipas queria ver Jesus, e o Herodes Antipas é tio-avô do Agripa II, o Agripa II também quer ver Paulo. É como se o Lucas estivesse comparando aqui a missão do Paulo à missão de Jesus. E, portanto, eles se reúnem numa sala cheia de pompas
né? O texto do Atos dos Apóstolos fala aqui cheio de pompas, e o capítulo 26 que nós vamos analisar posteriormente vai começar então aí a fala e a defesa do Paulo. Então nós estamos aqui diante de um problema que o Festo, o governador, vai ter que encontrar uma justificativa para enviar o Paulo até o Nero. E a justificativa não pode ser motivos religiosos, tem que ser algo contra Roma. Eu quero fazer uma adenda aqui importante. Quando Lucas escreve, ele procura tirar todo o peso da culpa da morte de Cristo e da própria situação do Paulo de Roma. Ele quer colocar toda a culpa no judaísmo. Como nós já temos falado com vocês, basta vocês verem os vídeos passados, nós temos aqui 3 pontos importantes. O Lucas está narrando o destino do cristianismo, do judaísmo e do próprio Império Romano. E para o Lucas, isso está lá no Atos, capítulo 1, versículo 8, o evangelho tem que chegar aos confins da terra. Qual é o confim da terra? É Roma. Para alguns é Espanha. Então Paulo não pode morrer em Jerusalém, não pode morrer na Terra Santa. O evangelho tem que expandir. Quando Lucas escreve, ele escreve na época do imperador Domiciano, que está perseguindo os cristãos na Ásia Menor. E aí esse livrinho que nós estamos trabalhando com vocês, aqui do Ivo Storniolo, faz uma pergunta interessante. Será que o Lucas queria livrar o cristianismo dessa perseguição? Será que ele quer passar uma visão positiva do Império Romano para que o Império Romano não persiga o cristianismo? É possível, é possível. O fato é que o Lucas ele é bastante simpático para o Império Romano e muito, vamos dizer assim, muito crítico ao judaísmo. Então no próximo programa nós vamos ver o capítulo 26, que é justamente a defesa de Paulo perante ao rei Agripa II. Um abraço, fiquem com Deus.